Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o estudo dos hidrocarbonetos. Vamos estudar hoje os alcenos e alcinos. Na verdade, nós vamos iniciar o estudo desses hidrocarbonetos de cadeia insaturada. Vamos estudá-los juntos porque eles participam das mesmas reações, têm praticamente as mesmas propriedades, tá bom? Então, nós vamos estudar, vamos começar hoje, os hidrocarbonetos de cadeia insaturada. Vamos lá, então. Bom, assim como os alcanos, nós temos larga aplicabilidade de alcenos e alcinos no nosso dia a dia, tá? Destacar poucos aqui, poucos desses compostos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, plásticos, borracha, nós temos exemplos aqui de polímeros, onde os monômeros, né, as unidades que formam esses polímeros são alcenos, tá? O polietileno, então o etileno é um alceno. Tá? Então, várias unidades de etileno ligado formam um polímero, que é o polietileno. O gás etileno, ele é um gás que é produzido por algumas frutas e que é responsável pelo amadurecimento dessas frutas. Por exemplo, a banana, né, produz bastante etileno e por isso que ela amadurece, se abafada, né, amadurece bem rápido, ok? Com relação aos alcinos, nós temos, por exemplo, o gás acetileno. O gás acetileno, que é o etino, ele é utilizado nos maçaricos. Ele atinge temperaturas elevadíssimas, mais de 3.000 graus Celsius. Então, ele é utilizado nos maçaricos, né? Nas soldas, tá? Então, são alguns alcinos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Só alguns exemplos. Então, vamos lá. Com relação às fórmulas, né? Nós também temos fórmulas gerais para alcenos e para alcinos, tá bom? Então, inicialmente, os alcenos, eles são chamados de olefinas, tá? Eles são chamados também de olefinas. Assim como os alcanos são chamados lá de parafinas, de acordo com a propriedade que ele tem de ser pouco reativo, os alcenos são chamados de olefinas. Por quê? Porque quando eles reagem com cloro, com bromo, eles formam produtos oleosos. Então, esse termo olefinas indica gerador de óleo, tá? Então, por isso eles são chamados de olefinas. Então, o que são os alcenos? São os hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada por uma ligação dupla. Então, os alcenos, eles apresentam uma ligação dupla. Esse "em" do nome alceno indica ligação dupla, ok? Então, essa é a característica aí dos alcenos. Então, os alcenos, eles vão ter uma fórmula geral, tá? A fórmula geral dos alcenos vai ser CnH2n, onde esse N, ele tem que ser maior ou igual a 2. Por quê? Porque a gente vai ter uma dupla ligação entre carbonos, então a gente vai ter que ter pelo menos, no mínimo, 2 carbonos para ter uma dupla ligação entre eles, tá bom? Então, a fórmula geral é CnH2n. A fórmula, inclusive, mais simples que a gente tem, porque o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos, tá ok? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, então, a aplicação da fórmula, né? Da fórmula geral dos alcenos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, lembrando, eu falei para vocês, que tudo que aparece na estrutura, tudo que tem na molécula, vai contabilizar para número de carbonos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, desse exemplo, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal, mais 2 carbonos no radical, então nós temos 8 carbonos. Então, N é igual a 8. Aplicando na fórmula, C8H 2 vezes 8. Então, fórmula molecular desse composto vai ser C8H16, tá? Então, fórmula geral aí dos alcenos, tá? Então, CnH2n. O número de hidrogênios é igual ao dobro, né, do número de carbonos, tá? Então, tranquilo isso daí. Dos alcinos. Os alcinos são chamados acetilenos. Acetilenos porque o primeiro alcino que a gente tem, que é o etino, é o acetileno, tá? Então, eles são chamados de acetileno, tá bom? É o alcino mais simples, é o acetileno, tá? Então, nós temos aqui, ó,
que os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que apresentam uma ligação tripla, tá? Uma ligação tripla entre carbonos. Então, a fórmula geral dos alcinos é CnH2n menos 2, tá? Então, vejam que a proporção que vai aumentando a ligação entre carbonos vai diminuindo a quantidade de hidrogênio, certo? Então, alcanos, só ligações simples, CnH2n mais 2. Alcenos tem uma ligação dupla entre carbonos, CnH2n. Alcinos tem uma tripla entre carbonos, então CnH2n menos 2. Da mesma forma, o número de carbonos tem que ser maior ou igual a 2, porque para a gente ter uma tripla ligação entre carbonos, a gente tem que ter no mínimo 2 carbonos, ok? Então, aqui o exemplo. Então, por exemplo, ligação tripla, tá? E aqui, radicais, tá? Então, aqui nós temos uma cadeia carbônica com 7 carbonos, a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na principal, mais 2 radicais, cada radical com um carbono, então nós vamos ter 9, né? Então, aí o N vai ser igual a 9, tá? Aplicando na fórmula, a gente vai ter C9, H 2 vezes 9 menos 2. Primeiro a multiplicação, depois a subtração. Óbvio, né? Então, vamos lá. C9, 2 vezes 9, 2 vezes 9, 18 menos 2, 16. Então, a fórmula molecular desse composto, C9H16. Então, daí a gente tem, a partir da fórmula geral, como obter a fórmula molecular do composto. Tá bom? Então, bem tranquilo, bem simples. Então, vamos lá para as propriedades dos alcenos e dos alcinos, tá? Então, propriedades. A gente viu nos alcanos que, de maneira geral, os hidrocarbonetos, e aí alcenos e alcinos não vão fugir à regra, eles apresentam pontos de fusão e ebulição baixos. Por que isso? Porque as ligações entre as moléculas são ligações fracas, são as forças de Van der Waals. Então, a gente vai ter pouca temperatura para quebrar essas ligações, tá bom? E aí, mais uma vez, não confundam as ligações que nós temos, aqui são as ligações entre as moléculas. As forças de Van der Waals vão ligar moléculas de alcanos, de alcenos, de alcinos. Não são as ligações que estão dentro das moléculas, tá certo? Ligando os átomos. Não, essas forças de Van der Waals são ligações intermoleculares, tá? Entre as moléculas. Então, devido a isso, devido a essas ligações fracas, os pontos de fusão e ebulição desses compostos são bastante baixos. À medida que a cadeia carbônica vai aumentando, esses pontos de fusão e ebulição vão aumentando também. Mas eles são mais baixos em relação aos alcanos, tá? Eles são ainda mais baixos em relação aos alcanos correspondentes. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos. Coloquei o butano, cujo ponto de ebulição é 0 graus Celsius, e coloquei o but-1-eno, que o ponto de ebulição é menos 6 graus, tá? Então, são compostos que têm a mesma quantidade de carbonos, certo? Então, são hidrocarbonetos aí correspondentes, né? O butano e o but-1-eno, mesma quantidade de carbonos, mas as ligações no buteno, né, no but-1-eno, ainda são mais fracas do que as ligações entre as moléculas do butano, do alcano. Mas, assim, ainda assim, bem fracas essas ligações, que os pontos de ebulição são baixos, tá? Um detalhe em relação aos alcenos, e isso eu não vou detalhar agora, a gente vai ver posteriormente, é que os alcenos, eles podem participar de um tipo específico de isomeria, que é a isomeria geométrica, a isomeria cis-trans, tá? É um tipo de isomeria espacial que nós vamos estudar depois. Então, os alcenos participam, alcinos não, tá? Os alcinos nem os alcanos vão participar desse tipo de isomeria, apenas os alcenos, tá bom? Então, uma característica dos alcenos. Vamos lá. Seguindo. Nós temos, então, temos aqui, ó, que os alcenos e os alcinos,
são bem mais reativos do que os alcanos. Isso aqui talvez a propriedade mais importante em relação aos alcanos, o que diferencia, né, a reatividade dos alcenos, alcinos, e depois a gente vai ver de alcadianos também, em relação aos alcanos. Então, vejam, eles vão participar de reações diferentes. Os alcenos e alcinos, eles são bem mais reativos, tá? Eles participam de um tipo de reação chamada reação de adição. Enquanto os alcanos são chamados de parafinas porque são pouco reativos, porque participam basicamente de dois tipos de reações, que são as reações de combustão e as reações de substituição, os alcenos e alcinos vão participar das reações de adição. Essas reações de adição, elas ocorrem justamente por conta da presença das ligações dupla e tripla, tá? Eu falei já para vocês que quando nós temos apenas ligações simples, essas ligações são sigma, são ligações fortes. É o que ocorre lá nos alcanos. Ligações fortes entre os átomos de carbono. Essas ligações elas não se quebram com facilidade. Contudo, nos alcenos e alcinos, uma vez que nós temos aqui insaturações, né, nós temos ligação dupla, temos ligação tripla, vão aparecer aquelas uniões mais fracas, que são as uniões pi. E essas uniões, elas vão se romper, elas se quebram com facilidade. E aí faz com que esses compostos sejam mais reativos, tá? Então, as reações que nós temos aqui são chamadas reações de adição. E aí nós vamos estudar com bastante detalhe essas reações. Como eu falei logo no início, as reações dos alcenos e dos alcinos são semelhantes, são as mesmas reações, tá? Então, eles vão participar das mesmas reações de adição. Contudo, o que vai diferenciar é exatamente o produto que vai ser formado. Então, nós vamos ter em alcenos determinados produtos e nos alcinos produtos diferentes. Então, o que vai diferenciar as reações de adição que esses hidrocarbonetos vão sofrer são exatamente os produtos que serão formados. Então, essa primeira aula sobre alcenos e alcinos foi basicamente sobre a fórmula geral e as propriedades. Nós vamos ter uma aula específica sobre as reações desses hidrocarbonetos. Então, é uma aula mais extensa, tá? E a gente vai ter uma aula específica só para isso, ok? Então, quem já estiver dando uma olhada, no livro tem esse conteúdo, já vá adiantando, né, esse assunto, porque são muitas reações que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar 4 reações de adição para alcenos e para os alcinos, certo? E ainda teremos os alcadienos que participam das mesmas reações, contudo eu vou detalhar apenas o que é diferente, tá? O que eles vão ter de diferente, tá certo? Então, é necessário que você já tenha pelo menos uma visão prévia para não ficar tão difícil, tá bom? Então, mais uma vez, reforço, vocês têm que acompanhar as aulas, fazer as atividades, certo? E na medida do possível nós vamos esclarecendo, tirando as dúvidas nas aulas ao vivo, ok? Então, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, tá? Parabenizo aqueles que têm assistido às aulas, que têm se dedicado, que têm tirado as dúvidas e, mais uma vez, alerto aqueles que não estão assistindo às aulas, que não estão fazendo as atividades. Já deixo aqui um aviso, tá? Que eu vou utilizar o Google Classroom, né? O Google Sala de Aula, para postar atividades e essas atividades eu vou cobrar o envio, a devolutiva de vocês, tá bom? Essas atividades eu vou fazer uma pontuação, vou dar uma pontuação, tá bom? Então, vejam que nós já temos bastantes aulas, nós já temos bastante conteúdo e eu vou cobrar nessas atividades que eu vou passar para vocês, tá certo? Então, mais uma vez, bons estudos e até a próxima aula.